E aí pessoal, o vídeo de hoje a gente vai falar por que todo mundo é especialista em dimensionamento. Bom, o vídeo hoje é mais filosófico do que técnico. Se você não está afim de papos filosóficos, passa aí e vai para outro vídeo. Mas enfim, o conceito, né, que eu queria abordar aqui, hoje em dia parece que todo mundo é especialista em dimensionamento ou quando não questiona isso assim durante a execução da obra, dá a impressão que na época do projeto, na época de definir o dimensionamento, parece que é sempre o mais arriscado, né? Vamos dizer, o mais econômico. E sei lá, eu tava tentando lembrar lá na época da faculdade, a gente aprendeu lá dimensionamento de estrutura metálica, de madeira, de concreto, tudo mais. E fazendo uma analogia, eu lembro que a gente tinha lá um monte de fórmulas, um monte de considerações, e a gente chegava nos coeficientes, né, os famosos coeficientes de cagaço e tudo mais. Mas a gente parece que era mais livre para poder fazer as considerações necessárias lá nos cálculos, porque a gente tem uma série de situações e trazendo aqui para nossa realidade, por exemplo, quando a gente tem um dispositivo, principalmente um dispositivo pequeno, né, com raios de curva ali pequena, a gente vai ter uma situação um pouco mais crítica ali para o pavimento, né? Será que é feita uma consideração para isso? Né? A gente tem, por exemplo, situação de frenagem num ponto de ônibus, numa descida, numa área urbana. Eu já tive problema com isso em obra. Meus alunos que já ouviram essas historinhas. E assim, a norma ela diz lá o que é para ser feito, mas tem essas considerações que talvez precisaria de um coeficiente de cagaço, né? Enfim, continuando nas analogias, a gente, vamos dizer que a gente vai construir uma casa, faz uma casa lá com 2 pavimentos, e aí ninguém muda de ideia e decide, no pavimento de cima eu vou meter uma piscina, né? Uma piscina lá, enche de água. Também não sou projetista de estrutura não, mas eu tenho certeza, né, que nem precisa ser especialista nisso, que a sobrecarga lá de uma piscina em cima da laje vai ser muito maior do que o restante, parede, laje, telhado e tudo mais, né? E também eu também estava pensando numa obra civil. Ninguém fica lá questionando quantas barras de aço tem, qual o momento, qual cortante, sei lá o que o projetista calculou. O projetista calculou porque precisava ser calculado e o que ele dimensionou é o necessário, fazendo todas as considerações ali para dar segurança, tá? E na nossa, no nosso tipo de obra aqui, nos nossos dimensionamentos, a gente já tem uma série de problemas, né? Você pode falar, o método de dimensionamento, ok, está chegando métodos novos aí e tudo mais. Pensando, por exemplo, na carga, na nossa piscina lá, né? A gente já tem um problema aí com o eixo padrão. O eixo padrão 8,2 toneladas, 8.200 quilos, né? E a gente sabe que não é o que acontece aí nas vias urbanas ou nas rodovias, né? Que todo mundo anda com sobrecarga. Então a gente já tem um problema grave aí na nossa solicitação. Então a gente está projetando um sobradinho e também tendo uma piscina em cima, né? E outra coisa também, com relação ao controle. Falando lá novamente no concreto não tem lá controle A, controle B, controle C, né? Então tudo isso também o projetista lá, o calculista lá da estrutura leva em consideração. E nas nossas obras, né? Onde a gente tem o controle A, o B e o C, né? Bom, a gente tem uma série de órgãos, né? Prefeituras, estado, federais, particulares também, né? Então cada um tem o seu método aí, a sua maneira de controlar obras. Cada um às vezes pede um tipo de ensaio, né? Às vezes é mais exigente ou menos.
Mas enfim, o projetista lá também já não pensou nisso, né? Então qual seria o nível de controle? E pensando no método aí mais usual, né? O que eu mais tenho visto nas obras rodoviárias aí, o pessoal tem dimensionado lá pelo método do CBR, né? Geralmente do DENIT, e depois faz aquela retroanálise lá com o modo de resiliência, tudo bem. Só que quem garante depois, durante a execução da obra, que o modo de resiliência vai ser aquele? Está sendo feito ensaio certinho para ver quanto dá o MR da capa, da base, da subbase, subleito, tudo mais. Acho que é raríssimo, né? Então já colocamos mais uma incerteza aí no bolo, né? E mesmo nos ensaios normais aí de acompanhamento, como eu falei, tem uma série de tipos de controle, né? Cada obra, cada cliente vai ter um controle diferente. Então, o A, B e C lá do concreto. Então, assim, acho que essa é a filosofia de hoje, né? Em conclusão, acho que quando se está dimensionando uma obra, projetando uma obra, principalmente os gestores aí, quem vai cuidar da malha aí por mais tempo, geralmente os funcionários geralmente estão fazendo mais a lição de casa, né? Não que também os projetos sejam perfeitos, né? Em todo lugar aí. Mas eu acredito, opinião minha, que a gente deveria ter um pouquinho mais de coeficiente de cagaço, né? Vamos dizer assim, e fazer as considerações. A gente tem que pensar que o pavimento ele tem que, embora todas essas incertezas, todas essas variações, ele tem que ficar bem feito, né? Apesar de contas, afinal de contas, sempre é dinheiro público, né? E também a gente quer fazer o trabalho bem feito, a gente quer que fique bom. Ninguém quer passar numa obra e falar, puxa, essa obra que foi que eu fiz, tô até com vergonha, porque deu o que deu, os problemas que deu. É isso aí, então eu acho que a gente vai ter um grande ganho aí, independente do método de execução, método de dimensionamento, nem nada, né? Mas quando a gente pensar em fazer as considerações necessárias, melhorar o que está lá, né? Eu não sei aonde está escrito que as espessuras mínimas, por exemplo, né, são as espessuras que devem ser consideradas, né? Eu acho que nenhuma área de engenharia tem essa determinação, e a impressão que eu tenho é que na nossa área é isso, é o que está lá na tabela, sabe? Aí não precisa ter um engenheiro por trás, é só jogar numa tabelinha ali, saiu a tabelinha, já era. Então sempre tem que ser feita uma consideração, né? Tem que ter uma análise de alguém que entenda, né? Eu não sou calculista também, não sou especialista nisso, mas quem é que tem a liberdade aí para poder fazer o que é necessário aí nos dimensionamentos. Ok, pessoal? Isso aí, até mais.